Olá pessoal, tudo bacana por aí? Por aqui tá tudo beleza. Vamos então continuar com o nosso estudo de história. E desta vez nós vamos iniciar um estudo de um tema extremamente importante. Antiguidade clássica, meus amigos. A partir de agora nós vamos estudar duas grandes civilizações. Inicialmente a civilização grega e posteriormente veremos também a civilização romana. Nessa nossa primeira aula, vamos então abordar algumas das principais características da civilização grega. Vamos então iniciar vendo as características gerais do mundo grego. Bem, gente, primeiro ponto interessante ao se analisar a antiguidade clássica e a civilização grega é observar o conceito de propriedade privada. Afinal de contas, a civilização grega é uma das primeiras a ter o advento da chamada propriedade privada. Você sabe muito bem, já estudou com afinco este tema, essa temática dos modos de produção. Na Antiguidade Oriental, Egito, Mesopotâmia, por exemplo, nós tivemos a chamada servidão coletiva. Aqui na Antiguidade Clássica, ocorreu o desenvolvimento de um novo tipo de modo de produção. É o chamado modo de produção escravista antigo. Nós temos aqui como algum dos critérios desse modo de produção a propriedade privada, ou seja, o fim do coletivismo primitivo e da servidão coletiva e o surgimento de uma nova modalidade de propriedade do meio de produção, no caso a terra, propriedade privada. Outra característica importante da civilização grega são os centros econômicos e políticos que surgiram, a chamada polis. Polis é a cidade-estado grega, plural de polis, polei. Diversificação econômica, outra característica importante da Grécia Antiga, desenvolvimento de várias atividades econômicas, agricultura, comércio e também artesanato. Vamos lá. Localização geográfica da Grécia, Península Balcânica. Relevo montanhoso no interior, recortado no litoral. Essa é uma característica muito importante no que tange aos aspectos físicos da Grécia. Nós temos um relevo montanhoso em sua porção interior e recortado, que, por sua vez, facilitava a existência de inúmeros portos naturais. Por isso que na economia nós vamos ter o desenvolvimento do comércio marítimo na Grécia Antiga. E em razão dessa existência das montanhas, isolando os vários centros econômicos e políticos, a polis grega, por conta desse isolamento, nós temos então essa política diferenciada que tivemos na Grécia Antiga. Ou seja, lá nunca houve unificação política, um Estado unificado. Qual era a organização política da Grécia então? Cidades-estado, várias cidades-estado, centenas de cidades-estado, dentre as quais as duas principais, aquelas que nós iremos necessariamente estudar, Atenas e Esparta. Portanto, do ponto de vista político, temos como característica da Grécia Antiga o isolamento das comunidades em decorrência a esse próprio relevo montanhoso que dificultava ligações entre as diversas cidades-estado da Grécia Antiga. No mapa nós podemos observar aqui a chamada Grécia Antiga, localizada na Península Balcânica. Nós temos aí a Grécia insular, as várias ilhas,
temos também a Grécia continental europeia e a Grécia asiática. Legal? Muito bem. A Grécia apresenta várias etapas históricas. São as seguintes, são vários períodos históricos. Inicialmente, temos o chamado período pré-homérico, que vai aproximadamente de 2000 anos antes da época cristã até 1500 anos antes de Cristo. Depois vem o período homérico. Posteriormente temos o período arcaico, na sequência vem o período clássico e por último o período helenístico. São, portanto, 5 períodos da história da Grécia Antiga. E nós iremos analisar, a partir de agora, as principais características de todos esses períodos históricos da Grécia. Vamos começar verificando o chamado período pré-homérico, compreendido entre o século XX e o século XII antes da época cristã. É um período, é uma época histórica em que ocorrem migrações indo-europeias em direção ao território da Península Balcânica. 3 povos chegam na Península Balcânica. Os aqueus, em seguida é a vez dos eólios e posteriormente chegam os jônios. Esses 3 povos de origem indo-europeia vão se mesclar com a população autóctone da Península Balcânica, os chamados pelasgos ou pelágios. Perfeito? Isso contribui para a formação da chamada civilização creto-micênica e vai justamente inaugurar a cultura grega, no que tange aos aspectos relacionados ao idioma, à língua grega e à religião politeísta da Grécia. As principais cidades edificadas aí pela civilização cretense, pela civilização micênica ou civilização creto-micênica são Micenas, Knossos e Troia. Do ponto de vista político, essas cidades eram governadas pela chamada talassocracia. O que era talassocracia? Era um conselho de comerciantes que administrava esses centros populacionais. Entre 1400 e 1200 a.C., ocorreu a invasão dos dórios. É o 4º povo de origem indo-europeia que chega até a Península Balcânica. Os dórios, extremamente belicosos, extremamente militaristas, que vão destruir a civilização creto-micênica e acabam promovendo a chamada primeira diáspora grega, entre os séculos 12 e 10 a.C. O que vem a ser uma diáspora, professor? Diáspora é uma dispersão de um povo. Então, no caso, a primeira diáspora grega ocorre em razão da invasão dos dórios, que era um povo extremamente guerreiro, um povo militarista. Com isso, ocorre uma dispersão da população creto-micênica pelo interior e litoral da Península Balcânica, por conta da invasão dos dórios, por conta desse povo extremamente militarista. Então, temos aqui, observe no mapa, a primeira diáspora grega ocorrida em razão da chegada dos dórios que destruíram a civilização creto-micênica. Esse fato vai dar início ao chamado período homérico. A primeira diáspora grega inaugura o período homérico, compreendido entre o século XII e também o século VIII a.C. Primeiro ponto, meus amigos, por que esse período é denominado
de Homérico. Bem, esse período chama-se período homérico em referência ao poeta grego Homero, a quem são atribuídos os poemas Ilíada, que narra os eventos da Guerra de Troia, e Odisseia, que narra as aventuras de Odisseu, Ulisses, para retornar à ilha de Ítaca, Ulisses que havia participado da Guerra de Troia. Então, esse é o período homérico que apresenta como características a formação das comunidades gentílicas ou genos. Eram comunidades clânicas, comunidades ligadas por laços familiares. Comunidades essas em que a propriedade da terra era coletiva. A propriedade era de todos, eram pequenos grupos familiares que apresentavam a liderança do indivíduo mais velho, o chamado paters, ou patriarca, o grande pai, que era o líder dessas comunidades gentílicas na Grécia Antiga. No século IX a.C., ocorre um grande crescimento populacional. Esses genos, essas comunidades gentílicas, que apresentavam laços de parentesco, começam a ter um crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico, por sua vez, acaba gerando uma escassez de terra. Lembre-se que a propriedade das terras era coletiva. Entretanto, esse processo de crescimento populacional leva a uma escassez de terra. E leva também à expansão do comércio e do artesanato nesses genos, nessas comunidades gentílicas. E o declínio da agricultura coletiva, meus amigos, na medida em que o paters, ou o patriarca, começa a deixar este patrimônio, no caso, a propriedade da terra, para seus filhos, os chamados eupátridas, ou bem-nascidos. Portanto, nós temos nesse período, século IX a.C., o surgimento da propriedade privada. Note que é o fim da propriedade coletiva da terra e o início da propriedade privada da terra. Surgindo então uma camada que vai ter acesso à terra, os proprietários, e as camadas destituídas do acesso à terra, os não proprietários. Os paters, no caso aí o patriarca, vai deixar essas terras para seus descendentes, os eupátridas, ou bem-nascidos, que vão ser esses proprietários das terras. Com isso, meus amigos, o que vai acontecer nesse contexto histórico, na Grécia Antiga? Nós vamos ter uma expansão da escravidão por dívidas. Por quê? Os não proprietários vão começar a ter dívidas para com os proprietários. E o não pagamento dessas dívidas acaba sinalizando o início da escravidão por dívidas. Então, quando essas dívidas passam a ser insolúveis, impagáveis, é claro que esses indivíduos acabam se tornando escravos de seus credores. Surge então uma modalidade de escravidão na Grécia Antiga, é a escravidão por dívidas. Nesse contexto também nós temos um processo de expansão para novas terras. No caso, o sul da Península Itálica é a Sicília. Então, temos o início da colonização grega para esses territórios. É a chamada segunda diáspora grega em direção à Península Itálica, ao sul da Península Itálica, no caso, a Sicília. Surgindo então aí a Grande Grécia, a Magna Grécia. Perceba que esse processo de crescimento demográfico, esse processo de surgimento da propriedade privada lá na Grécia Antiga, os eupátridas passam a ser detentores da propriedade privada e principalmente o surgimento da escravidão por dívidas. Todos esses fatores combinados contribuem para a segunda dispersão
grega, em busca de novas terras férteis. Lembre-se que o relevo da Grécia Antiga não garantia uma expansão da atividade agrícola, por conta do relevo bastante montanhoso. Então, tornou-se extremamente necessária a obtenção de novas terras. Isso força uma segunda diáspora grega, que vai em direção à Magna Grécia. E a partir desse momento, surge uma política expansionista, ou seja, uma política imperialista no sentido de se conquistar novas terras para a Grécia. É o fim do período homérico, é o fim da segunda etapa histórica da Grécia Antiga. Então, um processo importante percebermos é como que aos poucos nós temos uma evolução do ponto de vista demográfico na Grécia Antiga. O indivíduo que deu origem ao gênus. Lembra do gênus? As comunidades gentílicas, os primeiros grupos, pequenos grupos populacionais ligados por um parentesco e liderados pelo paters, o patriarca. Os gênus vão dar origem às frátrias, que é uma reunião de vários gênus. O crescimento das frátrias dá origem às tribos. O desenvolvimento das tribos, por sua vez, dá origem aos demos. E o desenvolvimento dos demos, por fim, dará origem à cidade-estado na Grécia. É importante perceber essa evolução política na Grécia. De gênus para frátrias, de frátrias para tribos, e de tribos para demos, e finalmente chegando à formação da cidade-estado na Grécia Antiga. Vamos então analisar agora um outro período histórico da Grécia Antiga, da Antiguidade Clássica. É o período arcaico entre o século VIII e o século VI a.C. É durante o período arcaico, meus amigos, que ocorre a formação da polis, a formação da cidade-estado na Grécia Antiga. Cidade-estado que apresentava como características principais a autonomia política, econômica e militar. Essas cidades apresentavam essas características. E qual é a causa básica dessa autonomia política, econômica e militar? A causa é o isolamento geográfico. Esse isolamento era causado por conta do relevo montanhoso da Península Balcânica. Então, por que nós podemos falar aí em civilização grega, professor? Se nós tivemos várias cidades-estado, Atenas, Esparta, Corinto, Mileto, Tebas, entre outras. Bem, nós podemos falar em civilização grega, meus amigos, porque eles possuíam laços culturais que os aproximavam, tais como o idioma grego, falado em todas as cidades-estado da Grécia Antiga. Religião politeísta, outra característica importante. Portanto, a língua e a religião eram traços culturais que assinalavam a constituição da chamada civilização grega. Qual que é a causa dessa mesma cultura entre as centenas de cidades-estado da Grécia Antiga? A causa é a origem comum, que vem lá atrás do período pré-homérico com a civilização creto-micênica. Uma outra característica das cidades-estado na Grécia Antiga eram os espaços públicos, como por exemplo a ágora ou praça, local importantíssimo, principalmente na cidade-estado de Atenas, porque era o local dos debates políticos. A Acrópole, a cidade alta, o local onde nós tínhamos os templos em homenagem às várias divindades gregas. E os espaços privados tidos como propriedades. Exemplos principais de cidades-estado na Grécia Antiga:
Atenas e Esparta. Nós vamos abordar as principais características de cada uma dessas cidades-estado da Grécia Antiga, as mais importantes no caso, Atenas e Esparta. Vamos então começar analisando a cidade-estado de Atenas. Atenas, localizada na Península da Ática, ou seja, na porção norte da Península Balcânica. O povo fundador da cidade-estado de Atenas foram os jônios. E a evolução populacional de Atenas foi aquela descrita há pouco no início da aula. As comunidades gentílicas cresceram, deram origem às frátrias, que por sua vez originaram as tribos, que evoluíram para os demos, que deram origem à cidade-estado de Atenas. Nós temos uma evolução social, resultado direto da evolução populacional verificada aí na porção norte da Península Balcânica, ou seja, na Península da Ática, meus amigos. Então é lá que surgiu Atenas, uma das mais importantes, se não a mais importante, do ponto de vista intelectual principalmente, onde se desenvolveu, por exemplo, a filosofia. Por essa razão que Atenas é tão significativa, é tão importante do ponto de vista intelectual. A sociedade ateniense apresentava os eupátridas, é a camada dominante da sociedade ateniense, os grandes proprietários, os proprietários das melhores terras, são chamados bem-nascidos, eupátridas ou bem-nascidos. Abaixo dos eupátridas vinham os demiurgos, que eram os que se dedicavam à atividade comercial. Mais abaixo estavam os georgóis, que eram os proprietários das piores terras, as terras localizadas nas montanhas. E mais abaixo ainda estavam os tetas, os sem terras, que constituíam a maioria esmagadora da população. E ainda haviam os escravos. Os escravos eram os devedores insolúveis. Escravidão por dívidas, portanto. Era uma sociedade censitária. Perfeito, meus amigos? Era uma sociedade censitária, uma sociedade dividida de acordo com o critério da renda de cada classe. Do ponto de vista da evolução política, inicialmente Atenas foi uma monarquia, lá no século X a.C., onde tínhamos a figura do Basileu, que era uma espécie de chefe militar e administrativo. A origem social do Basileu é justamente os eupátridas. Posteriormente, já no século VIII a.C., Atenas passa a ser uma oligarquia. O que é a oligarquia? É o governo de poucos. Logicamente, esses poucos estão ligados aos eupátridas. São arcontes, 9 líderes que vão se responsabilizar pelas questões administrativas, no que tange ao poder executivo, legislativo e judiciário. Temos ainda o Areópago, que é um conselho de eupátridas. Note que o poder político aqui na oligarquia, governo de poucos, estava sendo controlado diretamente pelos eupátridas. Nesse ínterim, nesse contexto histórico, temos a formação de 3 grupos políticos: a planície, o litoral e a montanha. A planície era o partido dos eupátridas, um partido de tendência conservadora. Tínhamos também o litoral, que era o partido dos demiurgos. Lembra que os demiurgos eram os comerciantes que dedicavam-se então a essas transações marítimas. Era um partido de tendência moderada. E tínhamos também o partido da montanha, formado por georgóis e tetas, que era radical.
São 3 tendências políticas que existiam em Atenas. E haviam grandes debates entre esses 3 partidos políticos. Uma das principais bandeiras e reivindicações nesse momento histórico eram a exigência de uma maior participação política, pois os senhores sabem muito bem que neste momento o poder está nas mãos dos eupátridas, no caso aqui da planície. E exigiam também o início de uma reforma legislativa, que vai ocorrer lá no século VII a.C. E essas reformas administrativas são concebidas por 2 importantes legisladores gregos, 2 importantes legisladores atenienses, Drácon e Solon. Drácon promoveu em 621 a.C. as chamadas leis draconianas, que é justamente a transcrição das leis do direito consuetudinário que vigorava na Grécia naquele momento. O que é o direito consuetudinário? É o direito baseado em leis orais. Direito baseado na tradição oral. É justamente Drácon que vai promover a transcrição dessas leis orais. São as primeiras leis escritas de Atenas, leis draconianas. Ou seja, essas leis draconianas eram leis extremamente rigorosas, leis conservadoras. Um outro legislador, mais à frente, lá em 594 a.C., é o Solon, que vai promover novas reformas importantíssimas lá na Grécia. Ele promove o fim da escravidão hipotecária, ou seja, o fim da escravidão por dívidas, que era um aspecto muito importante, porque se um cidadão não conseguia saldar suas dívidas, perdia suas terras, geralmente eram os georgóis, que acabavam perdendo suas terras, reduziam-se a tetas, viravam tetas, sem terras, e depois poderiam inclusive virar escravos. É Solon que vai acabar com essa escravidão hipotecária na Grécia Antiga, o fim da escravidão por dívidas. Estabelece também a criação do Conselho dos 400, chamado Bulé, e promove também o surgimento da Assembleia Popular, a chamada Eclésia. E há um critério para a participação dessa Assembleia Popular. O critério é censitário. O critério de acesso é a renda, o que acaba gerando uma série de revoltas populares. E diante dessas revoltas populares, temos o surgimento da tirania na Grécia Antiga. Os tiranos vão assumir o poder sem votação, ou seja, através de um golpe nesses momentos de grande instabilidade política, nesses momentos de revoltas populares. Destaque para Pisístrato, que governou Atenas entre 561 e 527 a.C., aproximadamente. É um tirano que vai promover a construção de grandes obras públicas, objetivando justamente a geração de empregos. Seus filhos, Hípias e Hiparco, governam entre 527 e 510 a.C. Entretanto, Hípias e Hiparco não possuíam a mesma habilidade política de seu pai, no caso o Pisístrato, e eles acabam depostos por uma reação aristocrática. E aí temos Iságoras, entre 510 e 508 a.C., também deposto, só que desta vez por uma revolta popular. Aí, meus amigos, é a vez de um importante governante, um importante tirano grego, Eclístenes, 508 a.C. É o último tirano ateniense.
ele promove a divisão da região da Península da Ática, onde se localizava a cidade-estado de Atenas antiga, em cidade, litoral e interior. E promove a divisão dos demos em 10 unidades, 10 demos, distribuídas igualmente pelas 3 regiões, cidade, litoral, interior. Abulé passa a ter 500, conselho dos 500 membros da Abulé. São 50 membros de cada demo, 50 representantes de cada demo. E a eclésia passa a ter 6.000 cidadãos. A eclésia, lembrando que era a assembleia dos cidadãos. Temos ainda a criação do cargo de estratego. Quem que eram os estrategos? Eram os responsáveis justamente pela estratégia. Eles iam ter o controle do poder executivo e principalmente do poder militar. Tinham um mandato anual. E o Clístenes também promoveu a criação do ostracismo. O ostracismo era o exílio de 10 anos a todos os elementos que significassem ameaças para a cidade-estado de Atenas. Temos ainda, meus amigos, a lei democrática. Essa é uma importante reforma na cidade-estado de Atenas. A lei democrática, a criação da democracia ateniense, o princípio de que todo cidadão é igual perante a lei. Todo cidadão é igual perante a lei. Mas quem são os cidadãos? Todos são cidadãos? Não, nem todos são cidadãos. Cidadãos são os homens livres, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe ateniense. Perfeito? Então, é uma cidadania restrita. Nem todos são cidadãos. Para ser cidadão, tem que ser homem livre, tem que ser nascido em Atenas e ser filho de pai e de mãe atenienses. Então, quem não era cidadão, professor? Não eram cidadãos as mulheres, não eram cidadãos os metecos. Os metecos são os estrangeiros. Não eram cidadãos também escravos e ex-escravos. Perfeito? Então, aqui na sociedade ateniense, nós temos os cidadãos. Os cidadãos são homens nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses. Os não cidadãos, aqueles que não possuíam cidadania, são as mulheres, são os menores, são os escravos e são também os metecos, os estrangeiros. Portanto, uma pequena parte da população ateniense é que tinha o direito à cidadania. E esse princípio da cidadania, essa cultura política democrática, faz com que os debates sejam um importante momento de discussão, de decisão das leis a serem implantadas na cidade-estado de Atenas. Portanto, os debates são importantíssimos, é por isso que a retórica, a arte da retórica, a arte do convencimento, os discursos políticos passam a ser importantíssimos. Não é à toa que nós tivemos o desenvolvimento do teatro grego. Afinal de contas, o teatro tornou-se uma atividade importantíssima para o desenvolvimento da retórica, do discurso, da arte do convencimento, da arte do consenso em Atenas. A democracia, portanto, é o consenso entre os cidadãos, ou seja, a política passa a ser a principal atividade do cidadão, com participação direta do cidadão. É uma democracia direta. O cidadão se autorrepresenta. Perceba que aqui nesse contexto, o cidadão, ele vai se representar. Os cidadãos vão se reunir na praça pública, na ágora, onde serão feitos os debates, onde teremos os discursos, onde será feita a arte da retórica para a decisão
das leis para as grandes decisões a serem deliberadas pelos cidadãos reunidos na eclésia, na Assembleia Popular. Então, essa democracia da Grécia Antiga difere bastante da democracia atual. Hoje nós temos uma democracia representativa, perfeito? Hoje o número de cidadãos é imenso, todos nós somos cidadãos, perfeito? Por isso nós precisamos de representantes. Nós votamos nos representantes. Nós votamos nos políticos que irão nos representar. Lá na cidade-estado de Atenas não era assim, meus amigos. Lá a democracia era direta, participativa. Todo cidadão participava diretamente das grandes decisões políticas na cidade-estado de Atenas. Se reuniam, ouviam os discursos, ouviam os debates para, enfim, deliberarem as grandes decisões a serem tomadas pela Assembleia Popular. Lembrando que somente homens maiores de idade, homens com mais de 30 anos, nascidos em Atenas, filhos de pais e mães atenienses, é que tinham o direito de cidadania plena em Atenas Antiga. Não tinham cidadania as mulheres, não possuíam cidadania os menores, os escravos e os estrangeiros. Perfeito, então, meus amigos, essa era a grande característica da cidade-estado de Atenas, da democracia ateniense. Então nós tínhamos aqui a eclésia ou a Assembleia Popular, em que se reuniam todos os cidadãos, onde se votava as leis, onde se decidia os casos de guerra ou de paz, e onde eram eleitos os magistrados, e onde se votava também o ostracismo, que era justamente o exílio daqueles cidadãos considerados nocivos à democracia ateniense. A eclésia também votava a bulé, ou Conselho dos 500, eram 500 elementos escolhidos à sorte que elaborava as propostas de lei para submeter à votação da eclésia, da Assembleia Popular. Tínhamos também um tribunal popular formado por 600 indivíduos escolhidos à sorte que julgavam a maioria dos delitos. Haviam os magistrados, 10 estrategos, que iriam cuidar justamente dessa estratégia política e militar. Eleitos por um ano, comandavam a marinha e o exército, geriam os assuntos externos e as finanças do Estado. E haviam também os 10 arcontes, escolhidos à sorte por um ano, e organizavam o culto religioso. Então aqui dentro da sociedade ateniense, tínhamos os cidadãos, perfeito? Os cidadãos eram homens maiores de 30 anos, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses. Mas tínhamos também os não cidadãos, aqueles que não possuíam a cidadania plena lá em Atenas. No caso, os menores, as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Pois bem, meus amigos, chegamos então ao final desta aula, onde começamos a ver alguns dos períodos históricos da Grécia Antiga e apresentamos as principais características da cidade-estado de Atenas. No nosso próximo encontro, nós vamos comentar as características da outra cidade-estado importantíssima da Grécia Antiga, Esparta. E iremos também falar sobre os demais períodos históricos da Grécia Antiga. Por enquanto é só, um grande abraço e continue estudando no LAC Cursos. Até a próxima. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.